A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom é podermos estarmos aqui mais uma vez, reunidos para louvar, para adorar, buscar por esse Deus, clamar por esse Deus. Que bom é poder dizer assim: Senhor, muito obrigado por nos permitir estarmos com o Senhor em mais esse dia. Amém, igreja? Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 João. 1 João, capítulo 2, e o versículo 15. 1 João, capítulo 2, e o versículo 15. Glória a Jesus. Amém, amados? Assim nos diz a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, igreja? Quanto difícil é, né, irmão Eliezer? Fazer a vontade do Pai. Quão difícil é para cada um de nós estarmos longe daquelas coisas do mundo, né? É difícil, amados, é difícil sim. Mas por mais que nós lutamos muitas vezes contra essas coisas que não vêm de Deus, nós temos que clamar ao Senhor sim, né? Por essa fuga das coisas do mundo que muitas vezes tanto nos atrai. As coisas lá do mundo. E é difícil fugir delas, sim, é difícil. Mas Deus, na sua infinita graça, tem nos dado força, tem nos dado da sua sabedoria para estarmos sempre nos livrando dessas coisas tão difíceis que são as coisas do mundo, nos livrarmos das coisas do mundo. O quão difícil é, amados, estarmos sempre no centro da vontade de Deus. O quanto nós vimos os chamados homens de Deus, né, os chamados homens da Bíblia, para muitos também foi tão difícil, né? Fugir dessas coisas de Deus, fugir do centro da vontade de Deus, não ouvir aquilo que Deus está falando, muitas vezes ao nosso coração. Por quantas vezes, os nossos amados pastores, quantas vezes já ouvimos, né? Aquela situação que quando nós temos uma dificuldade e vamos consultar o Senhor, e nós muitas vezes não estamos prestando atenção naquilo que Deus está falando no nosso coração. Porque não vem de encontro àquilo que nós queremos. Aí a gente dá até desculpa, né? Isso não é de Deus, isso não é o Senhor que está falando no meu coração. Porque não está vindo de encontro àquilo que Deus está falando no teu coração. E nós muitas vezes fugimos do centro da vontade de Deus e queremos fazer a nossa vontade. E por muitas vezes nós quebramos a cara. Porque muitas vezes não estamos no centro da vontade de Deus. No finalzinho, lá do versículo 17, a palavra diz assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é esse permanece para sempre, amados? Eu creio que o Senhor está falando que alcançaremos a salvação, sim. Estaremos sempre junto do Senhor, sempre ouvindo o Senhor e fazendo a sua vontade. Por mais que muitas vezes a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Temos que estar sempre atentos em permanecermos em Deus, fazermos a sua vontade, estar no centro daquilo que Deus tem preparado, que Deus tem falado ao coração de cada um de nós.
Amém, igreja? E isso pode até servir como um desafio, né, nosso, para esse ano que está para se iniciar, estar no centro da vontade do Senhor sempre. Amém, amados? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te damos graça, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, e nos conceder essa graça, Pai, essa sabedoria tua, Deus, em podermos estar sempre no centro da tua vontade, fazer as coisas que estão no teu coração, aquilo que o Senhor manda que façamos, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Dai-nos sabedoria, Deus, a cada dia, para ouvirmos a sua voz e estarmos sempre no centro da tua vontade. É tão bom, Deus, é tão maravilhoso quando ouvimos o Senhor e vimos que aquilo que queremos, aquilo que vem de ti é sempre o melhor para a vida de cada um de nós. É o que nós oramos agradecidos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, o meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Você que nessa noite está aí com a sua oferta e o seu dízimo, quiser segurar na sua mão, você fecha os teus olhos.
nós vamos orar. Amém. Agradecendo ao Senhor por nós estarmos aqui, pelo privilégio dele ter nos abençoado. Ele está sustentando as nossas vidas. Pai, nós estamos diante da tua presença e queremos entregar, Deus, as ofertas e os dízimos diante do Senhor, que sustentam a tua casa, que mantém as obras sociais, que mantém os missionários, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o destino desse dinheiro. Traz prudência, traz sabedoria à vida do nosso pastor, Pai, para cuidar de tudo que é feito nesse lugar. E que principalmente o Senhor esteja abençoando os nossos corações. Eu oro por cada vida que está aqui, eu oro pela profissão dos irmãos, eu oro pela renda de cada um, que o Senhor abra as portas, que o Senhor prospere de acordo com a tua vontade. E que verdadeiramente nós possamos ser gratos ao Senhor, porque tudo que temos recebido vem de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu querido, você fica à vontade, você pode vir aqui na frente em nome de Jesus.
Boa noite, amada igreja. Quero vos saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Deus nos dá de podermos estudar um pouquinho mais a sua santa palavra. Estamos já há algum tempo nos debruçando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos praticamente na metade do capítulo 2 dessa carta. Como sempre dizemos, vamos devagar, né? Não temos pressa e não há necessidade disso, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se detém, a gente mais reflete sobre o texto das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus em Filipenses 2, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 12, muito embora nós já tenhamos visto o versículo 12, o 13, o 14, o 15, mas sempre para nós entendermos o contexto daquilo que nós estamos falando. Talvez você, né, não tenha ainda visto ou escutado o estudo, nessa parte, pelo menos, que nós estamos tratando sobre o aperfeiçoamento da igreja, onde o apóstolo Paulo ele exorta a igreja para que a igreja desenvolva a salvação com um propósito. Então diz assim no versículo 12 do capítulo 2 desta carta, assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, ou seja, quando eu estava com vocês, mas muito mais agora, quando me faço ausente, assim também desenvolvei ou operai a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é o que opera, Deus é quem opera, né? Em vocês, tanto a vontade, quer dizer, tanto o querer, como o efetuar, como as vossas ações, conforme ou segundo a sua boa vontade. Façam todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vós resplandecei como astros no mundo, ou como luzeiros no mundo, retendo ou preservando a palavra da vida. Para quê? Para que no dia de Cristo eu possa me gloriar de não ter trabalhado, de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Nós estamos falando há algum tempo sobre essa necessidade da igreja trilhar esse caminho, que é o caminho do crescimento, o caminho do aperfeiçoamento, um caminho no qual nós podemos contar com o poder de Deus que opera em nós, mas também é requerido de nós um esforço, um empenho. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz: desenvolvam a vossa salvação. Ele está falando sobre crescer, sobre a parte que compete a nós, né? Ele diz que o fim disto é, o objetivo deste esforço e desse empenho, é que a gente venha se tornar ou alcançar uma condição de sermos irrepreensíveis, né? Ele fala no 14 que nós devemos fazer as coisas sem murmuração, sem contenda, né? E isso seria uma das coisas que nós temos que
procurar a maneira de nos portarmos, não somente na igreja, mas fora, desta forma, para que a gente se torne irrepreensível, para que ninguém, nem de dentro nem de fora, tenha condições de nos apontar, de nos acusar de alguma falta, de alguma falha, né? O propósito que é nos tornemos filhos inculpáveis, né? No meio de uma geração, porque nós não estamos isolados, né? Nós não vivemos numa parte do mundo isoladamente, nós estamos no meio do mundo, né? E justamente vivendo no meio de uma geração que, segundo o apóstolo Paulo, é uma geração corrompida, uma geração que se perdeu, uma geração que se perverteu, né? Pervertida e perversa. E nós, como igreja, no meio desta geração, nós devemos nos apresentar como astros, como luzeiros, no meio desta geração. E na última semana, nós advertimos ou lembramos a igreja que justamente aí, pelo fato de que nós não somos luz num lugar isolado, nós somos luz justamente no mundo, e por estarmos no meio deste mundo, nós somos advertidos pela palavra de Deus a nós vigiarmos, a nós sermos sóbrios, a nós tomarmos o devido cuidado, porque em algum momento seremos tentados, né? Mesmo como igreja, mas seremos tentados a nos moldar a este mundo que se perdeu, né? O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? A tradução correta para não se conformar é não nos moldarmos ao mundo, não assumirmos, né, o molde do mundo, o perfil do mundo, né? Isso ele fala em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós devemos tomar esse cuidado. Nós devemos, ao contrário, nós devemos nos transformar, ou sermos transformados pela renovação da nossa mente, né? Pela renovação da nossa mente. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo de número 19, diz que o mundo, este mundo, ele está no maligno, ele está sob o domínio do maligno. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Existe um controle, existe um domínio, existe uma dominação, né, desta geração que tem a sua mente, o seu entendimento secado por aquele que impõe esse domínio, ou seja, Satanás, né? Então nós somos como Noé, né, na sua geração, que estava no meio de uma grande gama de pessoas, na realidade toda aquele povo, né, onde Noé estava ali inserido, aquela sociedade estava toda corrompida, né? Era uma pessoa de Deus, né, uma pessoa que agradava ao coração de Deus, achou graça diante de Deus, mas vivia no meio de uma geração corrompida. É como Ló também, né, o sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma e Gomorra. E eu disse anteriormente
que esses personagens, de certa forma, falam muito sobre a nossa realidade, porque nós também somos de Deus, nós somos a igreja do Senhor, mas nós estamos aqui no mundo, né? E nós vamos ver qual o objetivo de estarmos nesse mundo, de vivermos neste mundo, mas tomando o devido cuidado, sendo sóbrio, né? Devemos vigiar. A necessidade de nós sermos irrepreensíveis e sermos sinceros, inculpáveis, visa, em primeiro lugar, a glória de Deus, né? Visa a glória de Deus. Então, o nome de Deus é glorificado pela obra que Ele realiza na vida daqueles que outrora, né, estavam mortos em seus delitos e pecados, e a sua vida mostrava isso, mas através do seu poder, através da sua graça, então Ele transforma essas pessoas que estavam mortas, lhes concedendo vida e vida com abundância. E essa vida abundante, ela se reflete, ela se manifesta no novo viver, nas novas atitudes, nas boas obras. Então isso visa a glória de Deus. Deus é glorificado por aquilo que Ele faz, pela obra de restauradora que Ele opera no pecador, transformando-o, concedendo a ele o poder de ser feito filho de Deus. Em segundo lugar, nós nos tornamos irrepreensíveis, o alvo de nós alcançarmos essa condição de irrepreensível e sinceros, de inculpáveis diante de Deus, é que nós venhamos a nos tornar luzeiros neste mundo. Então aqui nós vamos falar agora justamente sobre esse grande propósito. Há alguém que diga que se não houvesse um propósito como este, de a igreja ser luz no mundo, né, talvez não houvesse muito sentido, depois de sermos salvos, permanecermos neste mundo, porque somos salvos, fomos regenerados, fomos feitos nova criatura. Então Deus, diz alguém, e de certa forma podemos entender dessa forma, né? Que Deus nos permite permanecer neste mundo por causa dessa missão, desse propósito de sermos luz neste mundo e sal nesta terra. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos resplandecer como astros ou como luzeiros no mundo, no versículo 15, ele usa a palavra no grego fósteres, né? E essa palavra fósteres, ela é usada na versão grega, na Septuaginta, ali no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14 ao versículo 19, e nós vamos fazer essa leitura porque é interessante justamente, né, porque nesse texto nós descobrimos o sentido e o propósito de Deus ter colocado, né, no universo os luzeiros, os astros. Assim nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo de número 14. Diz assim o texto, Gênesis 1 e 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar ou para iluminar a terra. E assim foi, né? E assim foi. Então, essa palavra fósteres é justamente a palavra aonde aqui é apresentado como luminares, como esses astros aqui,
na versão do grego, é usado essa expressão, essa palavra, né? Então, quando o autor refere-se ao sol, à luz e às estrelas, então, diz o versículo de número 15, que eles têm por propósito, têm por objetivo iluminar a terra, né? Este é um ponto interessante que a gente busca aí, deve buscar uma reflexão. Qual é o objetivo de Deus colocar, né, o sol? Interessante que o sol, com toda a sua glória, né, com toda a sua majestade, coisa linda, o sol, mas o sol, ele não é a atração central. Na verdade, ele existe para servir, para iluminar a terra. Não é a terra que serve ao sol, mas é o sol que serve à terra, trazendo luz para iluminar, assim como os astros. Ou seja, esses luminares, irmãos, eles não brilham para si mesmos. Isso é interessante, né? Eles não brilham para si mesmos. Ou seja, a nossa luz, ela não deve ser como a luz dos astros e das estrelas, por exemplo, de Hollywood. Então, essas pessoas que brilham no mundo artístico, né, no mundo da fama, eles brilham para a sua própria glória, né? Eles brilham para a sua própria glória. E a advertência que Deus quer nos trazer é que, se Ele coloca a luz em nossa vida, se Ele nos faz brilhar, o propósito, em primeiro lugar, é que seja para a sua glória, mas também para nos tornarmos luzeiros, iluminar, né? E que a nossa luz possa servir as pessoas que estão no mundo. A nossa luz deve servir de auxílio, né, para aqueles que estão nas trevas, né? Uma coisa interessante que deve-se falar é que o fato de que quanto mais escuro estiver ou se torna um lugar, mais a luz se torna necessária ali. E você vai entender o porquê da ênfase que nós fazemos nisso. Em outras palavras, significa dizer que quanto mais promíscuo, quanto mais o mundo se suja, quanto mais escuro espiritualmente se torna este mundo, mais necessário se faz a presença da igreja, com a sua participação de iluminar, né, de trazer luz a este mundo tenebroso, a este mundo que está em trevas. E por que eu acho importante nós nos lembrar dessa grande verdade, que quanto mais escuro é um lugar, mais necessidade ele tem de luz, né? Nós somos muitas vezes induzidos a pensar, quando se trata da perdição, do pecado, né, do estado de morte espiritual em que se encontra o mundo, a gente normalmente pensa que quanto mais contaminado o mundo tiver, né, talvez mais nós sejamos induzidos a nos separar, a nos afastar do mundo. Nós não somos tirados do mundo. Jesus diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Uma verdade é que nós não devemos comungar, nós não devemos participar, nós não devemos nos envolver com o pecado,
que o mundo pratica, mas isso não significa dizer que nós devamos nos isolar, porque a tendência realmente é esta: quanto mais o mundo se sujar, quanto mais pecaminoso, quanto mais escuro ele estiver, mais a gente deve ter cautela. E é verdade, a gente tem que ter cautela, a gente tem que vigiar, mas isso não significa que a gente deve se isolar e se afastar. Não, a necessidade da presença, do testemunho, das boas obras da igreja, sim, se faz necessário, ou se fazem necessário, né? A igreja do Senhor Jesus, ela irradia essa luz, em primeiro lugar, através das suas boas obras, através das suas atitudes, né, do seu proceder. Essa é uma das formas de que a nossa luz seja vista, seja reparada, né, que a nossa luz possa tocar este mundo através das nossas boas obras. É assim que o Senhor fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, Mateus 5, e versículo de número 14, um texto que você conhece de cor, certamente. Jesus diz no versículo 14, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vós sois a luz do mundo. E note bem que ele diz que essa luz não se pode esconder. Ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não tem como esconder, ela está lá, a luz daquela cidade ela deve alcançar, né? Nem se pode acender a candeia, ou nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador. Então, justamente vem de encontro ao que dissemos, né? A luz que Jesus apresenta aqui como se acende a candeia, essa luz da candeia, ela não tem que ser escondida. Não, ela tem que estar no lugar onde as pessoas estão, né? E esse lugar está escuro, sem ela está escuro. Então ela é colocada no velador, para que ela traga luz. Não debaixo do alqueire, né? Para que ninguém veja e permaneçam na escuridão. Então a igreja, muito embora ela tenha que ter o devido cuidado e ser sóbria, no sentido de não cair, não se contaminar pelo meio aonde ela está, mas não podemos nos esquecer que nós temos esse papel dado por Cristo de iluminar através da nossa luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para dar luz a todos que estão na casa. Versículo 16, ele explica, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né? Então a luz da igreja, num primeiro momento, ela se dá, em certo sentido, digamos assim, né, através daquilo que fazemos, das nossas boas obras, através da justiça, através da caridade, através da misericórdia, através do perdão, né, através do altruísmo, essas coisas que a igreja deve manifestar, né? E que isso, de certa forma, no mundo é raro, né? E então essa seria uma forma, né, de a igreja manifestar a sua luz ao mundo através das suas boas obras, através das suas boas obras, através de um bom testemunho, poderíamos falar de outra forma, né? De um bom testemunho. Então, quando nós escandalizamos
quando nós temos uma atitude não condizente com a nossa vocação e com aquilo que cremos que Cristo fez em nossa vida, então nós não nos tornamos um bom exemplo. Ser luz também, acho eu, é ser um bom exemplo para o mundo, né? O mundo, ou muitas pessoas olham para nós, né, e se surpreendem, né, que ainda existam pessoas que tenham um determinado tipo de atitude, porque o mundo está perdido, né? Alguém até poderá, num dado momento, fazer alguma crítica ou alguma zombar, né, no meio das pessoas, mas quando estiver só, ele vai pensar seriamente sobre o que ele tem visto na vida daqueles que têm Cristo. Isso é ser luz, né? Ser exemplo, né? O mundo está carente de bons exemplos. A igreja, no meu entendimento, foi chamada para ser um bom exemplo neste mundo. Em segundo lugar, a igreja também se torna luz apresentando a palavra da vida. É assim que diz o versículo 16. Olha só como é importante a gente estudar e pesquisar. O versículo 16, na minha versão, que é a minha versão, ela é a corrigida, ela não é a atualizada, ela é a corrigida, revista e corrigida. Fala em retendo a palavra da vida. Então, para que nós venhamos a resplandecer, versículo 15, como astros no mundo, e no versículo 16, retendo a palavra da vida. Então, esse retendo, de certa forma, pode ser mal compreendido, achando que a palavra de Deus precisa ser presa. Reter é estar presa. E alguém entender que está se referindo ao fato que nós não devemos abrir mão da palavra, mas devemos permanecer firmes na palavra. Não. A melhor tradução aqui a gente vai ver na revista e atualizada, por exemplo, que é a outra, do Almeida, fala como preservando, mas de certa forma também, né, traz esse sentido de preservar a palavra, né? Mas no sentido, uma falsa compreensão, preservar na igreja, né? Reter na igreja, e não é o contrário, né? É o contrário. Na versão, na nova tradução na linguagem de hoje, o texto diz assim: entregando a eles a palavra da vida, né? O termo no original grego diz respeito a um costume de quando chegava um hóspede e alguém oferecer o vinho a esse hóspede, né? Então, oferecer a ele esse vinho, né? Ser agradável, né? Oferecendo, né? Sendo um bom hóspede, oferecendo o vinho. E aqui, no caso, é a palavra, né? Então, eu gosto dessa nova tradução na linguagem de hoje, porque o texto diria assim, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, né? Entregando ao mundo, compartilhando com o mundo a palavra da vida. A palavra da vida, né? Por que é a palavra da vida, irmãos? A palavra da vida aqui, irmãos, é o Evangelho, tá? A palavra da vida é o Evangelho. Então, Paulo está dizendo que a igreja, ela tem a incumbência não somente de dar bom testemunho, de manifestar suas boas obras no mundo, mas também a igreja tem a incumbência de proclamar, de divulgar, de difundir a palavra da vida. E para quem que ele vai anunciar? Para o perdido. Muito embora a palavra de Deus seja ensinada também na igreja, visando o aperfeiçoamento da igreja, mas quando se trata aqui, o que Paulo está dizendo é anunciar o Evangelho para aquele que está no mundo, né? Então ela é a palavra da vida porque ela anuncia o Evangelho, anuncia a vida abundante que há somente em Cristo.
né? Somente em Cristo. João capítulo 10 e versículo 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Isso faz parte do Evangelho. O Evangelho anuncia a vida nova em Cristo, né? E quem precisa saber que só em Cristo se pode ter vida, se ter liberdade? Nós que já sabemos, nas quatro paredes? Não. A palavra ela tem que ser entregue neste mundo, aonde nós somos luzeiros, aonde nós brilhamos como astros, né? Então é a palavra que anuncia a verdadeira vida, por isso a palavra da vida, né? Jesus Cristo diz que a palavra que ele anuncia, João 6,63, diz que a palavra que ele anuncia é espírito e é vida, a própria palavra é vida, né? E também diz Hebreus 4,14, 12, que ela é viva e eficaz. Então é a palavra da vida, o Evangelho que nós recebemos e que nós temos também como incumbência, né, de difundir, de divulgar, de pregar. Assim sendo, irmãos, a igreja é luz nesse sentido, porque mostra, preste bastante atenção, a igreja mostra o caminho da salvação. É como alguém, eu já falei na igreja certa vez, imagine você alguém na mata, né? Alguém na mata, perdido, mas tem uma trilha a ser seguida, tem um caminho a ser seguido. Mas ninguém, pelo fato de não conhecer o lugar, sabe como achar o caminho, porque está escuro, o mundo está em trevas. Então chega alguém com luz e mostra o caminho. Então ele vai apontar e ele aponta para as pessoas: olha, ali está o caminho. No momento que ele ilumina, que ele apresenta o caminho, as pessoas então passam a caminhar, a trilhar no caminho. Esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E quem mostra para o mundo qual é o caminho? É a igreja. Então, nesse sentido, a igreja também é luz, porque ela apresenta o caminho para a salvação. A palavra de Deus, irmãos, ela não pode estar presa. Ela não pode estar presa no âmbito da igreja, né? Ela não pode estar presa em quatro paredes. Ela não pode estar sufocada. Mas a palavra ela tem que estar solta, ela tem que estar livre. Ela tem que estar sendo pregada ao pecador. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, e falando da sua condição de prisioneiro, note que ele fala sobre essa questão da palavra que não está presa, ou seja, a palavra está sendo difundida, muito embora ele estivesse preso. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 8. Lembra-te, ele falando para Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Por causa dele sofro trabalhos, por causa do evangelho, sofro trabalhos e até prisões, como se fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Ele estava preso, mas a palavra estava sendo difundida, e isso alegrava o apóstolo Paulo. Ele chega ao ponto de dizer lá aos filipenses que alguns pregavam por amor, mas outros pregavam para lhe trazer tribulação, para acrescentar tribulação às suas algemas. E ele disse: mas não importa se alguém faz isso para me trazer sofrimento, o importante é que a palavra seja pregada. Pregada a quem? Pregada no mundo, pregada ao pecador, né? Então Paulo, ele anseia por ver isso, né? Por isso a parte B do versículo, e aí encerramos no versículo 16, para que eu possa, quer dizer, ele quer que a igreja cresça, ele quer que a igreja se aperfeiçoe, ele quer que a igreja alcance a condição de irrepreensível, de inculpáveis diante de Deus, de sinceros, né? Para que sejam luzeiros neste mundo, entregando ao mundo, difundindo ao mundo a palavra. Não uma igreja que não produza, não uma igreja que não evangelize, mas ele quer que a igreja não somente se santifique, se separe, mas ao mesmo tempo uma igreja que produza, né, que ilumine.
através das suas boas obras e através do Evangelho. E aí ele diz que quando chegar o grande dia, ele possa se alegrar diante do Senhor. Diz assim o versículo, a parte B do versículo 16: para que eu possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão no dia de Cristo. Ou seja, né, no grande dia, quando serão manifestados, né, serão manifestos o valor daquilo que produzimos, das obras que fizemos em prol do reino. Então o apóstolo Paulo quer se alegrar, porque ele quer ter, né, a satisfação de dizer: puxa, eu me esforcei, eu sofri, e se fosse necessário até haveria de morrer por ele, mas o importante é que eles não se tornaram a igreja que eu pastoreei, a igreja que eu ensinei. Ele dizendo, no caso a igreja de Filipenses, essa igreja não somente se santificou, mas essa igreja fez o seu papel de luz no mundo, né? O meu ministério foi eficaz, porque eles cresceram e se tornaram luz no mundo, porque essa é a função da igreja no mundo. Amém, amados? Até aqui nós ficamos hoje. Na semana que vem, o Senhor permitir, a gente prossegue. Nosso querido Deus e Pai, te louvamos em nome de Jesus Cristo, por mais este momento que o Senhor nos dá, de refletirmos um pouquinho, e especialmente, Pai, nesse ponto onde nós nos deparamos com a função, o papel que devemos desempenhar neste mundo, Senhor. E muitas vezes os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa sede de viver a nossa própria vida, nos faz esquecer de que nós temos um papel a desempenhar. Nós estamos no mundo porque Tu assim queres que a gente seja sal e que a gente seja luz. Essa palavra, Senhor, maravilhosa, nos adverte, nos relembra, nos faz relembrar desse papel importante que a gente deve desempenhar neste mundo. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo sempre traga ao nosso coração motivação, nos traga, Senhor, sabedoria, para que a gente possa desempenhar, Senhor, para que a gente possa mostrar o caminho que é Jesus Cristo para a salvação, o único caminho que nos leva ao céu, que nos leva a Ti, Senhor, que és o nosso Pai. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai, sobre todos aqueles que neste momento estão ouvindo esta palavra, que a Tua mão alcance, que a Tua bênção alcance, Pai, todos os lares, todos aqueles que estão ouvindo, aqueles também, Senhor, que por alguma razão não estão nesse momento ouvindo, mas que o Senhor também os abençoe, e que o Senhor traga ao coração de todos nós essa consciência da responsabilidade maravilhosa que pesa sobre nós. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Senhor. Amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida, amado, em nome de Jesus.